Fala galera do Sport Buzz, tudo bem com vocês? Guilherme Assunção aqui novamente. Para hoje a gente conversar com o Lucas Rabelo, skatista profissional. Ele foi vice-campeão mundial no último dia 14 de novembro, lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. Vice-campeão mundial de skate street. O Lucas tem só 22 anos, nascido em Fortaleza, ali na cidade pequenininha de Pirambi, né, Lucas? Então, o Lucas topou o nosso convite para conversar aqui com o Sport Buzz. Lucas, seja muito bem-vindo, fique à vontade, viu? Muito obrigado. Salve. Olá para todo mundo aí. Lucas, eu queria começar, antes da gente falar de conquista, de carreira e tudo mais, eu queria entender como é que você começa no esporte. Como é que você encontrou o skate na sua vida? Eu sempre fui uma pessoa de estar sempre junto com as pessoas que me fazem bem, sabe? Eu sempre gostei de estar junto com meus amigos. E quando eu morava em Fortaleza, no Pirambu, meus amigos, eles andavam de skate, mas eu não andava de skate, mas sempre queria estar junto com eles, sabe? E a única maneira de eu estar junto com eles seria eu também ter um skate para poder acompanhar eles nas pistas também. E através daí eu decidi que eu fui gostando, sabe? Cada vez que eu estava com eles, andando de skate com eles, acompanhava, e eu fui gostando mais do skate e eu decidi que eu queria isso para mim, sabe? Mas foi através dos meus amigos, tipo, por querer estar junto com eles, tudo que eles queriam fazer, tipo, relacionado a esporte, a gente fazia tudo, a gente andava skate, jogava bola, então, tipo, tudo que eles faziam, eu fazia junto pra estar com eles, sabe? Entendi. E aí você foi pegando gosto, e como é que você começou a enxergar o skate como algo profissional na sua vida? Eu comecei para campeonatos e eu comecei a ganhar eles, então eu comecei a ser campeão cearense algumas vezes e já competi em outros campeonatos, digamos, sei lá, fui para São Paulo também, eu competi no Campeonato de São Paulo, eu ganhei. Aí fui para outros campeonatos em Curitiba. Não sei se foi exatamente esse campeonato em Curitiba, mas a partir do momento que eu ganhei alguns campeonatos no Ceará e fora, foi a partir do momento que eu comecei a viajar e começar a ganhar campeonatos que eu comecei a perceber que eu podia viver disso e que, sim, é o que eu gostaria de poder viver, sabe? Que eu queria pra minha vida. E que eu quero, no caso. Eu tava lendo uma matéria sua no site da Red Bull, e você tava falando da sua família ali. Como é que foi a relação com a sua família nesse momento de escolher o skate como futuro pra sua vida? Assim, foi bem difícil pra mim e pra minha família, obviamente, porque eu saí de casa muito novo, sabe? Saí de casa com 13 anos de idade. Então, foi algo que, tipo, foi mais ou menos assim. Eu fui pra Porto Alegre, tipo, eu comecei a ganhar esses campeonatos e meu amigo, ele trabalhava montando pista de skate e eu tinha patrocínio de uma skate shop que ele trabalhava lá. E ele já conhecia algumas pessoas de Porto Alegre e conhecia da Matriz Skate Shop também, que é o patrocínio que eu tenho de loja. E a partir desse momento que ele conhecia todo mundo, ele queria me apresentar, sabe? Mostrar um pouco da minha pessoa para outras pessoas e ver que, tipo, ele acreditava que eu tinha um futuro, sabe? Que eu era bom no que eu fazia e que ele queria me apresentar para os outros. E daí eu fui para Porto Alegre a primeira vez para conhecer e era para ficar, tipo, 3 meses. Eu acabei não gostando. Não, fui para Porto Alegre, não gostei. Fiquei 1 mês. Acho que fiquei menos de 1 mês até. Voltei para Fortaleza. Aí eu cheguei em Fortaleza e decidi que eu não queria mais voltar para Porto Alegre, eu não tinha gostado, pô. Tipo, imagina, você tem 13 anos de idade, sai de Fortaleza, do calor, ir pra Porto Alegre com frio, cultura diferente, você não tem amigos, sabe? Tipo assim, recomeçar uma vida sendo que você nem começou, sabe? Porque, tipo, eu era uma criança, então, tipo assim, uma criança, tá, sabe? Então, aí veio o meu empresário, sabe? Ele começou a agenciar, que é o Rafael, que ele começou a agenciar alguns outros skatistas e ele decidiu entrar na função do meu patrocinador Matriz Skate Shop para poder ajudar em tudo, sabe? E ele foi lá pra minha casa, foi em Fortaleza, conversou com a minha família, explicou um pouco do que eles gostariam para mim, pro meu futuro, e pediu autorização para poder ir para casa dele e testar, tipo, de novo, né? Porto Alegre. E minha família, tipo... Não, porque minha família já tinha entendido que seria pra largar Fortaleza, sabe? Pra ir morar em Porto Alegre. E, pô, com 13 anos de idade, minha família, tipo, obviamente não ia deixar. Mas é algo que eu queria muito. Eu consegui conversar com a minha família. E eles deixaram eu ir.
porque eu falei que era o meu sonho, que eu queria ver meu sonho, eu confiei, sabe? E eu acreditei que ia dar certo, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim, quando eu confio, eu faço de tudo para acontecer. E então eu fui para Porto Alegre, daí já foi diferente, já fiquei na casa do meu empresário, junto com a mulher dele, a filha dele, onde eles me trataram super bem, onde eu me senti bem na família, assim, e a partir desse momento que eu vi, falei, tipo, tá sério e vai ficar cada vez mais sério depois daqui, porque temos uns planos brilhantes pela frente, então temos que batalhar muito para isso. E Lucas, então depois desse segundo retorno para Porto Alegre, as coisas começaram a andar como atleta profissional, é isso? Isso, as coisas começaram a acontecer depois da minha segunda vez em Porto Alegre, e é isso. E aí eu tava vendo você conquistou alguns títulos, né? O Rei da Pista, enfim, o Danan. E aí a gente vai chegar no vice-campeonato mundial. Você tem 22 anos só, é muito pouco, você tem um futuro brilhante pela frente. Eu queria começar falando um pouquinho daquela classificatória. Para quem não sabe, na segunda etapa da SLS, 4 atletas garantiram vaga na final antecipadamente. E agora, no último dia 13 de novembro, no sábado, a SLS realizou uma classificatória para classificar mais 4 atletas e formar 8 para disputar a final. O Lucas disputou essa classificatória, passou em primeiro lugar, não errou nenhuma, nem na tentativa da volta e nem nas manobras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse desempenho na classificatória antes da gente chegar na final. Classificatória, eu acho que, não querendo dizer que a final é mais fácil, mas acredito que é algo que acredito que é um pouco mais difícil por questão de muitos skatistas para conquistar 4 vagas, sabe? Então, eu tava me sentindo pronto, sabe? Eu vi, tipo, sabe, digamos que eu batalhei muito, sabe? Eu ando muito skate, eu procuro sempre estar pronto para as coisas que podem acontecer, sabe? Obviamente a gente não consegue enxergar o que vai acontecer amanhã, mas eu tento sempre poder me sentir preparado hoje para amanhã não ter tanto esse impacto, sabe? E quando eu cheguei lá, eu vi que eu tava andando de skate com meus ídolos, pessoas que eu assistia televisão, YouTube, essas coisas, e eu tava lá naquele momento e eu decidi que... Não é que eu decidi que eu só me senti feliz e realizado em estar lá, mas que para mim não era o bastante, sabe? O que eu queria mesmo era estar junto com os 8 melhores do mundo e dar meu melhor lá, que eu sabia que eu tinha algumas manobras guardadas para isso, sabe? E Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o 9.3 na classificatória, aquela manobra que você quase não olha onde você vai cair no corrimão. Como é que funciona ali? Se eu não me engano, era a última tentativa, não era? Era a última. Era. Uhum, porque... Como é que foi ali aquele pensamento antes de você entrar na pista de novo para tentar aquela manobra? Eu sabia que eu tinha chance de passar entre os 4 e eu queria que eu passasse bem, sabe? Eu vi que o Shane estava em primeiro lugar e que eu queria estar no primeiro lugar, sabe? Então eu pensei, eu preciso de uma nota alta, eu preciso de um 9 para estar lá. E eu decidi soltar ela, na verdade, sabe? Porque essa manobra é uma manobra que ela é bem difícil, então você não pode ficar soltando sempre, sabe? Então acaba tendo que esperar o momento certo para isso. E eu queria muito ter passado em primeiro, porque já estão 4 na final me esperando. Então o que eu pensei, se eu der uma manobra mais básica, eu vou passar entre 7º, 6º ali, então eu vou andar primeiro ainda. Mas eu não queria andar primeiro, eu queria ser um dos últimos a andar. Uhum. Então eu decidi que se eu acertasse a manobra difícil, tirasse o 9.3, eu iria andar pelo 5º skatista e não o 8º, sabe? No caso eu iria demorar para andar de skate. Eu ia conseguir assistir a primeira volta de 3 ou 4 pessoas até chegar a minha vez. Mas é uma manobra que eu sabia que ia ser uma nota bem alta. Eu só tava esperando o momento certo para poder lançar, sabe? E Lucas, aí a gente vai para a disputa da final no dia 14. Foi uma final muito forte em termos de nível, né? Na primeira volta, o Jagger Eaton lançou 9.6, o Shane O'Neill lançou 9.5. Foi algo muito surreal, assim, o começo. E aí você veio com 7.7, o Kelvin com 7.1, e você erra as 2 primeiras manobras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse fator psicológico no skate. Como é que você trabalha isso ali enquanto você está esperando a sua vez?
para que você não se abale, para que você consiga completar as outras tentativas também? Cabeça é muito importante, sabe? Porque eu comecei errando as duas, tá? Minha linha é onde eu tava me sentindo confiante também. Eu acabei errando uma manobra muito simples pra mim, sabe? Eu até dei risada, eu fiquei pensando, tipo assim, é uma manobra simples, sabe? Que era uma passada, e eu acabei errando a passada, digamos, sabe? Uhum. E isso, querendo ou não, mexe um pouco com o psicológico da gente. Só que eu sou uma pessoa que eu sou muito bom, acredito que eu sou muito bom em manobras paradas, então eu não deixei isso me abalar. Mas a partir do momento que eu errei as duas primeiras manobras, eu já comecei a pensar, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu preciso reagir. E eu lembrei o porquê que eu estava lá, sabe? Eu tentei, tipo, botar minha cabeça no lugar, assim, eu errei, mas eu ainda tenho mais duas ou três chances, não me engano, duas chances. E eu preciso fazer acontecer, sabe? Então eu decidi que, tipo, que eu não ia deixar a cabeça do mal me vencer dessa vez, sabe? Eu ia, tipo, botei na minha cabeça o que eu queria naquele momento e o que me fez chegar até lá, sabe? Uhum. E aí, Lucas, a gente vai para... Aí você erra as duas primeiras manobras e aí você tem mais duas chances para conseguir ficar entre os quatro. E aí os quatro primeiros teriam mais duas chances para aumentar o somatório e buscar o título mundial. O Lucas ficou brigando ali com o Kelvin, né, de novo. Uhum. E o Kelvin errou a última manobra e o Lucas acertou as duas últimas e conseguiu duas notas muito altas, um 8.9 e um 8.7. E conseguiu avançar para o top final ali, né, o top 4. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa recuperação. O que você sentiu ali depois de concluir as duas manobras e garantir vaga para tentar mais duas vezes? Eu sabia que o Kelvin, que minha nota da minha volta estava mais alta que a do Kelvin e a do Nadia, que são duas pessoas que poderiam estar lá em cima. E como eles tinham errado, eu ainda tinha uma certa vantagem por minha volta ter sido mais alta. Então, aí vem a parte boa de você não ser o primeiro skatista a dropar, porque você consegue analisar tudo. Então, eu tinha separado duas notas, sabe, para mim. Eu tinha separado, na minha mente, tinha separado o 9.3, uma nota de 9.3, que eu sabia que ia ser porque tinha sido antes, sabe? O 9.3, ou um 8.8, ou um 8.9. Porque varia muito de que você acerta ou não, para daí ele dar a nota correta, digamos. Então, eu sabia que se o Kelvin acertasse a manobra que ele ia tentar, ele ia tirar uma nota muito alta e eu ia precisar do 9.3. Então, eu mantive tranquilo, porque eu já tinha as duas opções em mãos e eu estava confiante nas minhas manobras. Então, eu esperei o momento certo para isso. Então, quando o Kelvin errou, eu vi que eu não precisava passar por 9.3. Se eu precisava de um 8, digamos, se eu precisava de um 8.4, eu fui lá no 8.9, sabe? Foi para garantir, então, né? Para garantir, com certeza, e a manobra do 9.3 que eu poderia ter lançado nessa, eu consegui salvar ela para a final, entende? Foi uma disputa ali nas duas últimas tentativas, já você e os outros quatro rivais. Só você acertou as manobras, né? Vamos dizer assim, o Jagger Eaton ganhou porque ele foi muito regular antes disso, né? Porque ele errou as duas últimas. Como é que foi ali esse momento decisivo, você acertar as duas manobras? Você tirou um 9.3 e um 9.1, são notas altíssimas, e os seus rivais erraram as duas. Como é que foi ali aquele momento? Foi o momento que eu respirei fundo, eu falei, eu tô aqui e eu tenho chance de ganhar, sabe? Assim, eu fiquei pensando, falei, pô, eu tô aqui, todos que estão aqui têm chance de ganhar, mas tipo, eu quero acertar minhas manobras, porque eu sei que vai vir uma nota boa, sabe? Então, eu falei, para eu ficar esse top 3 e acabar ganhando, eu preciso de tirar duas notas boas, então eu preciso soltar tudo que eu tenho. E foi bem o que eu fiz, sabe? Eu escolhi o obstáculo certo e até a última manobra, pra ser sincero, foi uma manobra que eu não tinha planejado. Eu tinha planejado uma outra manobra, mas acabei conversando com meu empresário e meu amigo na hora, e eles falaram, para tu ganhar, tu vai precisar de 9.4. Uhum. E eu falei que manobra que eu daria nessa pista, porque cada pista encaixa com o seu estilo de skate. E às vezes, as manobras que eu já mandei já encaixaram, e até tu criar ter uma criatividade rápida ali, demora tempo. E eu conversei com meus amigos e eles falaram, tu tá andando muito bem no gap to rail, então, tipo, vai no gap to rail. E eu comecei a pensar manobras e a manobra apareceu na hora, sabe? E eu sabia que
que se eu acertasse ela ia ser ia ser uma nota muito boa, que talvez o suficiente para passar. Então eu tive que respirar fundo e dava medo, sabe? Antes de descer dava um medo e o pior, não o pior, mas a coisa boa, que até eu pensei muito assim, ó, passou tipo um filme na minha cabeça antes da última manobra, sabe? Quando falaram meu nome pra eu dropar, passou, pra ser sincero, passou tudo que eu já passei na minha vida, assim, sabe? De onde eu saí, eu lembrei da minha família, da minha avó, tipo, por toda a distância que a gente teve durante todos esses anos. Lembrei que eu sentava, tipo, na sala para assistir o Street League com meus amigos e eu tava lá numa final com chance de ganhar. Então, tipo, tudo isso foi na minha mente, sabe, assim, quando eu me machuquei, tudo, sabe, foi um filme com muito tempo em tão pouco segundos, sabe? Então, eu me senti pronto, com força extra para acertar, sabe?